Olá, eu sou a professora Adriana, professora de língua portuguesa, e hoje daremos continuidade aos estudos sobre frase, oração, período e conjunções. O que é uma frase? Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado tem sentido completo. Vamos ver alguns exemplos. Silêncio é uma frase nominal, porque a palavra silêncio é um substantivo, não é um verbo. Choveu, frase verbal, porque a palavra choveu é um verbo. As frases são marcadas por entonação, que na escrita ocorre com o recurso dos sinais de pontuação. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos. Vamos ver então. As frases podem ser chamadas de nominais, como é o caso do primeiro exemplo, silêncio, ou verbais, como o caso do segundo exemplo, choveu. As frases nominais são construídas ou constituídas apenas por palavras que não são verbos. E as frases verbais são constituídas por palavras, mas entre elas há verbos. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Locução verbal são dois verbos, um auxiliar e um principal, sendo que equivalem a um único. As orações podem ou não ter sentido completo. Vamos ver os exemplos. Acabamos, finalmente. O verbo acabamos é um verbo, portanto, uma oração. Levaram tudo, levaram é um verbo, portanto, uma oração. Estamos indo agora, eu tenho dois verbos juntos, uma locução verbal que equivale a um verbo, portanto, a uma oração. O que é um período? O período é a frase, organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Quando que o período é simples? Quando é formado somente por uma oração, um único verbo ou uma única locução verbal. Esse período é formado por uma oração chamada absoluta, porque só tem um único verbo. Vamos ver o exemplo. Estamos felizes com os resultados. Nós temos um verbo, que é o estamos, um ponto final aqui, portanto, nós temos um período simples. Faltam apenas alguns dias. Eu tenho um verbo, que é o verbo faltar, no ponto final, portanto, eu tenho um período simples também. O período composto é formado por mais de uma oração. Neste caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou locuções verbais. Vamos ver os exemplos. Faça como eu pedi. Eu tenho dois verbos, o verbo fazer e o verbo pedir. Portanto, eu tenho duas orações e o período é composto. Não sei se tenho coragem. Eu tenho o verbo saber e o verbo ter. Portanto, eu tenho dois verbos, duas orações, período composto. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Veja, eu tenho uma locução verbal aqui, que é começou a gritar, e outra locução verbal aqui, que é o ia passando. Então, se eu tenho duas locuções verbais, eu tenho duas orações, o período é composto. Muito bem, entendido o que é frase, oração e período, passamos agora a estudar conjunções. Conjunções, ou também chamados de conectivos, são palavras que unem duas ou mais orações. Então, frases que contêm mais de um verbo. As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Hoje estudaremos as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas, ou coordenadas, são as que ligam as orações coordenadas. Estas orações não dependem sintaticamente das outras, bem como ligam termos que têm a mesma função gramatical. Portanto, as orações coordenadas são orações independentes. Não precisam uma das outras para ter sentido. Vamos ver agora quais são as conjunções coordenativas. São 5 tipos. As aditivas, que expressam soma. As adversativas, que expressam oposição ou adversidade. Alternativas, que indicam alternância ou escolha. Conclusivas, que indicam conclusão. E explicativas, que indicam explicação. Entendido o sentido das conjunções, agora vamos ver
quais são as conjunções de cada tipo e os exemplos. É importante que se memorize pelo menos 2 conjunções de cada tipo de conjunção coordenativa, porque na hora do exercício é importante fazer a troca mental para saber o significado da frase, o sentido da frase. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Oração coordenada aditiva. Quais são as conjunções que fazem parte das aditivas? O e, o mas ainda, o mas também e o nem. Então, exemplo, gosta de serra, mas também de mar. Então, eu tenho a primeira oração, que é gosta de serra, e a segunda, mas também de mar. Está implícito aqui o verbo gosta de. Veja que o mas também está ligando o fato de gostar de serra e de mar. Por isso que dá o sentido de adição, ou seja, ela é uma aditiva, uma conjunção aditiva, porque adiciona ideias parecidas. Poderia ser trocado por um e. Gosta de serra e de mar. Gosta de serra, mas também gosta de mar. Gosta de serra, mas ainda gosta de mar. Então, é possível trocar. Adversativas, que indicam ideias opostas ou ideias contrárias. Então, vamos ver o exemplo. Contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, porém, todavia. Exemplo. Tem carta de motorista, entretanto, não dirige. Eu tenho 2 orações. Tem carta de motorista, não dirige. E a palavra entretanto liga essas 2 orações, que são orações opostas. O fato de ter carta de motorista era para dirigir, no entanto, ele não dirige. Então, ideia oposta, ligada pela conjunção entretanto. Vamos ver agora as conjunções alternativas que têm ideia de alternância ou escolha. Quais são as conjunções? O já, o ou, o ora e o quer. Exemplo, não entendia ou fingia não entender. Então, veja que aqui nós temos 2 orações também, e a palavrinha que liga o fato de não entender e fingir não entender é a palavrinha ou, que dá a ideia de escolha. Por isso que se chama alternativa. Conjunções conclusivas indicam conclusão. As palavras que indicam conclusão ou fechamento de uma ideia é a palavra assim, então, logo, pois, depois do verbo, por conseguinte, por isso e portanto. Exemplo, vou à sua casa, logo saberei o que aconteceu. Vou à sua casa, portanto saberei o que aconteceu. Vou à sua casa, por isso saberei o que aconteceu. Veja que a palavra logo está fechando a ideia de porquê, né? Qual é a conclusão de eu ir à sua casa? É saber o que aconteceu. Então, nós temos 2 orações também, o fato de ir para a sua casa e saber o que aconteceu, e a palavrinha que liga essas 2 orações é o logo. Vamos ver agora as conjunções explicativas. Eu tenho a palavra pois, veja que depois do verbo é conclusiva, antes do verbo é explicativa. Por quanto, porque e que. Então, exemplo, terminarei amanhã porque estou atrasado. Então, eu tenho 2 frases, né? 2 orações aqui. O terminarei e estou atrasado. E a palavra porque que liga essas 2 orações, né? O fato de terminar amanhã, a explicação é porque estou atrasado. Bom, feito esse entendimento, vamos para outros exemplos quando as conjunções elas podem ter um outro significado dependendo do contexto. Então vamos ver aqui. As conjunções indicadas acima, aquelas que nós acabamos de ver, são as principais de cada tipo. Elas podem assumir diferentes valores, sendo necessário entender o seu sentido para classificá-las, como nos exemplos abaixo. Dê mais uma palavra e verá o que acontece. Esse e não está no sentido de somar ideias iguais, e sim de concluir a ideia. Por isso, o e aqui tem ideia de conclusão. Estudo e não aprendo. Veja que não são ideias iguais. Não estou adicionando ideias iguais, e sim ideias contrárias. Então, esse e tem uma ideia adversativa, de oposição. Eu poderia trocar esse e por um logo. Dê mais uma palavra, logo verá o que acontece. Conclusão. Estudo, mas não aprendo. Veja que a ideia de
adversativa ou contrária. Então, é muito importante memorizar pelo menos 2 tipos de cada conjunção para a hora de fazer o exercício, saber fazer a troca e ter o entendimento do significado da frase. A partir de agora, faremos os exercícios. Os exercícios compreendem os exercícios da semana do dia 26, só que podem ser entregues agora até dia 5/7. São exercícios que compreendem o que estudamos agora: frase, oração, período e conjunções. Primeiramente, nós temos um texto aqui, vamos lê-lo. O bruxismo tem se destacado nos últimos tempos, devido ao estresse e correria do dia a dia. Dor e zumbido no ouvido, desgaste e amolecimento dos dentes, dor de cabeça, dor no pescoço, na mandíbula e nos músculos da face, estalos ao abrir e fechar a boca, entre outros. São sintomas do bruxismo, são vários os tratamentos indicados para o bruxismo. A terapia mais empregada atualmente para o alívio do bruxismo é a utilização de placas, feita pelo dentista e ajustado aos dentes. A placa encaixa-se sobre os dentes superiores e os protege de se triturarem com os dentes inferiores. Apesar da placa ser uma boa maneira para lidar com o bruxismo, ela não é uma cura. Foi tirado da revista Shop, edição 34, dezembro de 2013. Isso aqui se chama suporte, né? Que é a fonte da onde nós tiramos. Veja que é um texto de divulgação científica, porque traz um conhecimento novo, tá? Então, a partir disso, vamos responder as questões de 1 a 5. Eu vou orientá-los e vocês farão em casa e mandarão no formulário. Aponte a passagem que consiste em um período simples. Como nós acabamos de ver, você vai procurar entre essas 3 frases qual é a frase que só tem um verbo, uma oração para ser período simples, certo? No segundo exercício é a mesma coisa. O período simples é constituído do quê? De um sujeito, de uma frase ou de uma oração? Lembre-se, o período simples precisa de um verbo. Como se chama a frase que tem verbo? Olha lá no começo dos slides. Terceiro, no período dor e zumbido no ouvido, desgaste e amolecimento dos dentes, dor de cabeça, dor no pescoço, na mandíbula, nos músculos da face, estalos ao abrir e fechar a boca, entre outros. São sintomas do bruxismo. Aqui, quantos verbos nós temos nesse período? Nós temos 2, 3, 1, nós temos um período simples, um período composto. Então, veja qual é a alternativa que dá certo nas duas coisas, ou seja, tanto no número de verbos como a classificação do período. Na questão 4, o bruxismo tem se destacado nos últimos tempos devido ao estresse e correria do dia a dia. Nós temos aqui a palavrinha e, que é uma conjunção. Essa conjunção aqui, ela está adicionando ideias iguais, ideias contrárias, está concluindo as ideias ou está explicando? Na questão 5, quantas orações há no período? Apesar da placa ser uma boa maneira para lidar com o bruxismo, ela não é a cura. Quantos verbos nós temos aqui e quantas orações? Para terminar, nós temos uma tirinha, nós vamos analisar esses 2 balõezinhos onde há fala para responder as perguntas de 6 a 10. Pesca é o esporte mais chato do mundo, diz o menino. O Calvin. Estamos sentados aqui por 20 minutos e nada aconteceu. O que o Hobbes faz? O atira na água. Localize a locução verbal na tirinha e copia. Então, você vai voltar aqui. Qual é a locução verbal? Ou seja, onde desses 2 trechinhos há 2 verbos que equivalem a 1. Na questão 7, podemos classificar o primeiro período da tirinha como simples ou composto? Explique. Então, vamos voltar aqui. Nessa primeira parte, nós temos um período simples ou composto. Veja o número de verbos. E explique, então. Se for um único verbo, período simples. Se tiver mais de um verbo, período composto. Localize uma conjunção no segundo período da tirinha. Então, você vai voltar aqui e vai ver onde que está a conjunção e dizer para mim se é uma conjunção aditiva, conclusiva, adversativa, né? Explicar qual o sentido. Na questão 9, qual o humor apresentado na tirinha?
Houve um humor, houve graça aqui? Qual foi a graça dessa tirinha? Em que momento que a gente houve um estranhamento que nos trouxe assim uma quebra da história, causando um espanto para a gente, a ponto de acharmos graça? Na questão 10, apesar da tirinha utilizar personagens muitas vezes infantis, a mensagem nem sempre são para esse público leitor. A quem se dirige a mensagem dessa tirinha? Explique. Você acha que essa tirinha aqui é só para criança, é para adulto, é para todos? E por quê? Bem, queridos, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem no privado. Até a próxima!